Bom dia, turma. Tudo bem? Ontem eu abri uma caixinha de perguntas sobre o primeiro capítulo do nosso livro. Para quem ainda não conhece, esse é um livro que a gente escreveu ano passado. Tudo o que você precisa saber sobre cardiologia e geriatria. É um guia bem prático. Na verdade, é um guia prático. E aí, eu estou nessa missão de discutir um capítulo por semana. A princípio seria lá na caixinha de perguntas, mas como houveram várias perguntas, eu achei melhor responder por aqui, tá bom? Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou apresentar um pouco esse livro, esse projeto. Então, tudo o que você precisa saber sobre cardiologia e geriatria. Foi um livro que eu escrevi ano passado, no ano de 2024. Para quem não me conhece ainda a fundo, eu sou cardiologista de formação, fiz medicina aqui na Universidade Federal do Maranhão, fiz clínica médica e cardiologia em Recife e fiz ecocardiografia também em Recife, no Procap, que é o serviço de referente de cardiologia lá do estado de Pernambuco. E aí voltei para o Maranhão, montei um serviço de cardiologia em Presidente Dutra, minha terra natal, e um serviço de cardiologia em São Luís, capital do estado. E há 10 anos me divido entre Presidente Dutra e São Luís. E a gente voltou em 2015, nós estamos em 2025, né? Então, exatamente 10 anos. Em janeiro de 2015 a gente começou lá em Presidente Dutra. E aí, ano 2023, comecei a fazer um curso de geriatria no Instituto Albert Einstein, em São Paulo. Então, foram 12 meses. E no fim do curso de geriatria, o trabalho de conclusão de curso, tinha que escrever alguns textos. Eu já tinha alguns textos de cardiologia. E aí fizemos o guia prático. Então eu juntei os textos que eu já tinha de cardiologia, escrevi mais alguns, organizei e também juntei com os textos de geriatria que eu tinha acabado de escrever. Então montei o livro, modéstia à parte, está muito bom, tá? E aí a gente vai agora comentar capítulo por capítulo, tá? Então essa foi uma pequena apresentação do livro. Na primeira página de rosto tem uma frase de Arthur Schopenhauer que diz: a saúde não é tudo, mas sem ela todo o resto é nada. Então é exatamente o que a gente acredita também, tá? Então por isso a gente precisa priorizar a nossa saúde, tá? O pessoal vai chegando e essa live eu quero deixar gravada, tá? O livro ele é dividido em duas sessões. A sessão de cardiologia são 10 capítulos e a sessão de geriatria são 9 capítulos. Tá? Então, são 19 capítulos aí pra gente se encontrar. A princípio vai ser toda sexta-feira nesse horário, tá? É meio de surpresa, né? Acho que nem eu sabia direito que ia fazer isso. Mas eu sempre postergava. E aí, se não fizer, não faz não. O primeiro capítulo foi o capítulo que eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram. É sobre atividade física, né? E aí vieram algumas perguntas sobre a intensidade, sobre o que é atividade, qual é a melhor atividade, qual é o melhor horário. E aí eu deixei para responder aqui. Tudo bem? Já tem umas pessoas, vai ficar gravado. E aí a gente vai conversando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode aproveitar o espaço também, e aí a gente vai conversando, tá bom? Então, capítulo 1 da sessão de cardiologia é atividade física, tá? Aqui a gente dividiu sobre a importância da atividade física, as recomendações no idoso, o tipo de exercício, como iniciar, os benefícios a longo prazo e uma conclusão. É um capítulo curto, mas bem informativo. Então, a principal importância da atividade física
é reduzir o risco cardiovascular, sem dúvida. A gente sabe que o que realmente mata são as doenças cardiovasculares, né? Principalmente AVC e infarto. E a atividade física tem um poder muito grande em reduzir esse risco. Ele controla a pressão arterial, melhora o perfil lipídico, controla o peso e aumenta a sensibilidade à insulina. Então é um combo completo, atividade física. Vamos lá, controla a pressão, melhora os níveis de colesterol e triglicerídeo, controla o peso e aumenta a sensibilidade à insulina. Então são os 4 pilares que a gente tem na síndrome metabólica, que aumenta muito o risco cardiovascular. Então, só atividade física, sem nenhum comprimido, a gente já consegue vencer, está muito perto da vitória, né? As principais recomendações, tanto a sociedade brasileira como a sociedade europeia e a sociedade americana, nos últimos consensos estabeleceu um número que a gente deve buscar de atividade física por semana. Esse número é 300 minutos. Então, se a gente dividir 300 minutos na semana, dividir em 60 minutos, então a gente fica, são 5 atividades, 5 horas, 60 minutos vezes 5, né? Então dá 300 minutos. Então é mais ou menos o que as 3 sociedades estão recomendando. A Sociedade Americana, Europeia e Brasileira recomenda uma atividade física semanal de 300 minutos. A gente vê que a partir dos 150, a gente já tem benefício. Então, a gente meta nos 300, então 5 vezes por semana, 1 hora por semana, 1 hora por dia. E a gente aceita até 150. 150 seria 2 horas e pouquinho, né? Então, a gente sempre fala no consultório, o paciente fala, doutor, faço atividade física, quantas vezes por semana? 2 vezes, vamos aumentar para 3. Que aí 3 a gente chega no número de 180 minutos por semana, tá? Que já é mais do 150, mas sempre prevendo os 300 minutos. Ficou claro? Então, preferencialmente, 1 hora todo dia na semana, tá? Então, esse é o tempo. Rissélia tinha perguntado sobre o tempo. Acho que é isso, né, Rissélia? Os tipos de exercício, a gente tem basicamente 3 tipos de exercício. O exercício aeróbico, que é o exercício de caminhada, natação, ciclismo, dança. Esses ajudam muito o funcionamento cardiovascular. Não é à toa que muitos chamam isso de cardio. É aquela, vou fazer meu cardio. Aí vai para esteira, vai para corrida, vai nadar, vai para bike. Então, esses são os exercícios aeróbicos. Tem o exercício anaeróbico, que a gente também chama de fortalecimento muscular. Então, são os exercícios que geralmente usa peso, usa alguma resistência. Ou o peso do próprio corpo, ou algum peso físico, realmente, né? Usando o peso do próprio corpo, a gente pode fazer flexões, agachamentos. Isso ajuda muito no fortalecimento da massa muscular, né? Ajuda em manter a massa e em fortalecer essa massa muscular. Um comentário. A gente, a partir dos 55, 60 anos, a gente perde muito a massa muscular. Então, a massa muscular a gente perde massa e ganha gordura. Então, a massa magra é substituída por gordura. O Breno perguntou, mito ou verdade que atividade uma vez na semana é pior do que não fazer? É mito, Breno. Na verdade, há algumas controvérsias. Assim, quando a gente chegou nesse número de 300 minutos por semana, alguns estudos mostraram que a gente poderia, inclusive, concentrar esse número. Concentrar tudo no final de semana, naqueles atletas de final de semana. E mostrou benefício. Então, é mito, tá? Outro tipo de exercício é a flexibilidade, o equilíbrio, que é muito bom para o idoso. Tem um exercício que é o exercício que mais comprova benefício no idoso, é o Tai Chi Chuan. É uma prática pouco explorada aqui no Maranhão, mas em São Paulo eu tive a oportunidade de conhecer algumas clínicas.
Então trabalha muito o equilíbrio, tá? Então é muito bom para o idoso. Além do nosso yoga, os alongamentos. Então a gente dividiu esse tópico em 3. Exercícios aeróbicos, anaeróbicos, que é fortalecimento muscular, e a flexibilidade e equilíbrio. Bom dia aí para todo mundo que está chegando, dando bom dia. Eu espero conseguir gravar essa live. Essa live é um projeto de apresentar o livro, como a gente comentou no início, são 19 capítulos. 10 capítulos da seção cardiologia e 9 capítulos da seção geriatria. Tá. O outro tópico do livro é como iniciar o programa, tá? E aí é mais dica prática. Então, a gente sempre vai primar a segurança, né? Então, a gente vai começar devagar, iniciar com um exercício de baixa intensidade e aumentar gradualmente conforme a gente aumenta a duração e a intensidade, tá? Então, a gente vai precisar também da ajuda de um educador físico de preferência. Muito importante, monitorar os sintomas. Doutor, comecei a fazer exercício, senti uma dor no peito, senti uma tontura, senti falta de ar excessiva. Suspende, faz avaliação médica e aí a gente vai dar prosseguimento ou não de acordo com os sintomas, a gravidade desses sintomas, tá? Questão da regularidade, que foi um dos temas que Breno trouxe. É importante manter rotina, principalmente porque cria o hábito, né? Tudo pela força do hábito. Então, se a gente manter uma rotina de mais vezes na semana, dividido melhor na semana, há um benefício maior em relação à rotina. Então você erra menos, você deixa de fazer menos. E isso traz benefício. E tem que ser uma atividade física divertida, né? Que lhe traga motivação e diversão. Então a gente prioriza exercícios prazerosos. Muita gente me pergunta, doutor, é melhor eu fazer caminhada, ou fazer corrida, ou fazer bike? A minha primeira resposta sempre é a que lhe dá mais prazer, tá? Que aí você, criando esse hábito, depois a gente vai pro segundo passo. E isso aqui é muito interessante. Os benefícios a longo prazo. Então, a gente tem muito benefício a longo prazo e é indubitável. É uma coisa que não deixa dúvida na medicina. A medicina tem algumas controvérsias, mas tem algumas afirmações sólidas. Uma dessas afirmações é que o exercício, no longo prazo, reduz mortalidade. Quando você pega duas populações, uma população que faz atividade física e uma população que não faz atividade física, a população que faz atividade física vive mais do que a que não faz atividade física. E essa mortalidade ela é reduzida com uma menor incidência de doenças cardiovasculares, uma menor incidência de diabetes tipo 2, uma menor incidência de câncer de cólon, de câncer de mama, de depressão e de declínio cognitivo. Idoso que faz atividade física tem menos Alzheimer, tem menos Parkinson e tem mais qualidade de vida. Então, para concluir, né, as lives têm esse sentido também de ser curtinhas, tá? 10 minutos, 15 minutos no máximo. Então, para concluir, a gente uma abordagem multidisciplinar, auxiliada pelo nutricionista e pelo educador físico, vai nos ajudar muito na prevenção e no controle das doenças cardiovasculares, tanto no adulto como no idoso, tá? Então é isso, gente. Esse é o compromisso que eu assumi agora no início do ano. Discutir com vocês de forma bem rápida os 19 capítulos do livro. Tudo que você precisa saber sobre cardiologia e geriatria. É um livro de nossa autoria, foi publicado ano passado, sucesso de vendas. E esse foi o primeiro capítulo. A live vai ficar gravada. Quem quiser adquirir o livro, deixa lá uma mensagem lá no direct. Na bio também tem um link para comprar. Como adquirir, tá baratinho, mais barato do que um
uma pizza. Tá bom? Muito obrigado. Esse foi o primeiro. Espero que os próximos sejam melhores e que a gente continue se encontrando, a princípio, todas as sextas-feiras pela manhã, tá? Um bom café da manhã para todo mundo. Saúde e vamos todos praticar atividade física. Muito obrigado. Eu vou querer salvar e aí eu tenho que saber como salvar, né?